Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 078, a gente vai falar como eu faço a análise da produtividade, performance, desempenho, analisar o que foi feito. Isso eu faço para mim, para minha equipe, e eu vou te mostrar como você pode fazer esse tipo de análise, como é que vou mostrar exatamente como é que eu faço por trás de todo o processo, os clientes e tudo mais, para você entender como você pode fazer isso na sua estrutura hoje. Ou seja, assim que você vê essa aula, você consegue já ter um processo, um fluxo que você pode implementar sem nenhum tempo a mais. É isso que eu vou te passar. Antes, se essa é a sua primeira vez em uma aula, Projeto Gestor de Telecom, essas aulas que eu dou, ela tem a função de disseminar conhecimento mesmo, passar informações, ajudar as pessoas a reduzir custos, a cuidar da estrutura que cuida da parte de telefonia e banda larga, telecom, telefonia, passando informações de otimização de custos, gestão de custos, economia, parte financeira, a parte de leis, regulamentações, que também é importante da gente saber, fundamentos, coisas básicas, siglas, conceitos, diversas informações, reclamações, solicitações, tudo que você possa imaginar sobre esse mundo da gestão das telecomunicações, que são os serviços de telefonia, internet, banda larga. Em resumo, são isso e outros serviços. Então, se essa é a sua primeira vez, entenda o que é o projeto, que a princípio eu coloquei 112 aulas, mas eu acho que vão passar de 112 aulas. E você que já vê as aulas, você já sabe como é que funciona e vamos para frente que hoje essa parte de análise de produtividade é boa. Qual é o objetivo da aula? Ou seja, quando eu vou passar para você, eu paro e penso, o que é que eu quero te passar, o que é que eu quero te ensinar com essa aula? E o meu objetivo nessa daqui é te mostrar como analisar sua produtividade, desempenho, performance, de forma simples, ou seja, de uma maneira que em alguns minutos ou em algumas horas você consegue fazer esse tipo de análise. Lógico, existem alguns pré-requisitos e os seus pontos principais de melhoria. E a gente tem algumas variáveis que o que você tiver de informação a gente consegue analisar. No mínimo algumas informações com certeza você vai ter, por mais que não esteja, vamos dizer assim, encapsulado, ou seja, formatado de uma maneira simples, você consegue fazer essa captação de dados, essa coleta de informações para fazer uma análise, por mais simples que seja, você consegue, ou com todos os dados que você vai entender nessa estrutura. Como melhorar minha performance como gestor de telecom? Gestor de telecom, lembrando, é o profissional, por exemplo, eu sou um deles, que faz o gerenciamento dos serviços de telecom, seja um serviço contratado de uma empresa de telefonia ou de banda larga, ou até algum serviço que precise para esses dois estarem, vamos dizer assim, em andamento. O gestor de telecom cuida disso, ele é um administrador também desses contratos, ele faz diversas ações. Se você quiser, caso não saiba o que é um gestor de telecom, procura nos vídeos que eu já coloquei um monte, que eu explico com mais detalhes. Mas é o profissional que faz essa atividade, seja um profissional interno da empresa ou terceirizado. Tem também essas opções. E performance. Inicialmente, performance é o desempenho que a gente tem, a produtividade, é fazer mais com menos, como você escuta, pelo menos alguns ditados, se você pegar com base, tem isso e existem difusões, vamos dizer assim, com mais informações. Mas toda empresa, todo gestor, todo chefe, eles vão querer que você faça o seu melhor possível com o menor recurso possível. E quando a gente olha a performance, ou seja, o que é que eu fiz, quais foram os meus resultados, como é que eu alcancei, eu não me recordo de ter visto ninguém fazer esse tipo de análise. Ninguém que eu digo do meio de gestão de telecom fazer uma análise da performance daquele profissional. Pelo menos eu não vejo isso muito fácil. E o meu objetivo é te passar o que é performance e como você faz. Então, performance é o seu resultado. Você tem que olhar essas informações, senão você vai navegar sem rumo.
Essa é a ideia. Então, é você entender o que você consegue, o que você fez, ou seja, o passado, para você otimizar o que você vai fazer para frente. Entenda que é você olhar o que você já fez. A maneira que eu faço isso, que os meus alunos do curso RCTM, que é o Reduza Custo Todo Mês, eu passo diversas informações. Então isso aqui eu fiquei até em dúvida, passo para os meus alunos ou também abro a todo mundo que busca informações. Eu decidi pelo menos essas informações eu abri para você entender. E essa retrospectiva RCTM nada mais é do que uma planilha ou a forma de você fazer uma análise da sua performance. Ou seja, imagina aqui, final do ano, o que é que você vê na Globo, por exemplo, a retrospectiva do que aconteceu de notícias no Fantástico. Existem aplicativos, por exemplo, de música, se não me engano, no Spotify. Ele, pelo menos nessa virada de ano, as músicas mais ouvidas por você ou mais tocadas. E existem diversas outras ações de outras empresas que fazem retrospectiva. Que no meu entender, lógico, é um serviço que você está lá utilizando, mas quando você faz uma análise de desempenho, uma avaliação de desempenho, é a mesma coisa. Você faz uma retrospectiva do que houve, do que aconteceu, para você projetar e melhorar o futuro. Ou seja, se você tem um serviço, por exemplo, a retrospectiva dos serviços de telecom, prestadora A, gastei tanto, prestadora B, gastei X. E o do profissional, quem está fazendo a gestão. Então eu acho importante a gente ter essa visão. Além de que existem, lógico, diversas ferramentas para avaliar a performance, mas é muito mais direcionada para a área de RH, recursos humanos, gestão de pessoas, que eles vão avaliar o profissional, o pessoal, dependendo do tipo de avaliação que seja feita, mas o objetivo não é especificamente a função como gestor de telecom. E aqui você tem que saber disso, você tem que fazer essa avaliação e essa análise periodicamente, porque você vai melhorar seus resultados e direcionar para o que a empresa busca, que lógico é você fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Então entenda que retrospectiva RCTM é como eu faço esse tipo de análise de performance. E um ditado popular que diz, isso aí tem também vários complementos. Em terra de cego quem tem olho é rei, ou algo similar. Qual é a ideia? Se você não enxerga a sua produtividade, se você não enxerga a sua performance, você, no meu ponto de vista, não sabe para onde vai. Você tem quais metas? Quais são os objetivos? O que é que você já fez, deixou de fazer? Qual o tempo que foi gasto? O que é que gerou de economia? Quantos protocolos foram tratados? O que é que foi de X, Y, Z? Se você não enxerga os dados, se você não enxerga as informações, você não comanda essa estrutura. Você anda no barco, você não é vamos assim, marinheiro que está lá à frente do processo. Ou seja, o comandante, vamos dizer assim, das suas atividades. E aqui a ideia é que você tenha essas informações, que você vai ter uma direção muito mais clara e muito mais direcionada para melhorar os seus resultados. E, lógico, por consequência, você vai melhorar os resultados da empresa que você está fazendo as ações. E, como eu te disse, olha os dados, olha os fatos. É assim que você vai analisar sua performance, ou seja, os seus resultados e, vamos assim, buscar melhores resultados para a empresa e para o que você está fazendo. Essa é a ideia para você entender como melhorar um pouco da sua performance como gestor de telecom. Primeiro é olhar as estruturas e aí, sim, você busca metas que você vai alcançar, vamos assim, com base no que você fez, para projetar o que você vai fazer no futuro e começando pelo presente, que é o hoje. Com essa retrospectiva RCTM, avaliação de desempenho do seu trabalho. E aí qual é a ideia? A retrospectiva RCTM é uma ferramenta que eu utilizo para avaliar a performance minha e da minha equipe. A ideia é o que é que houve em determinado período X de atividade, qual foi a produtividade, se foi de colaborador XYZ, se foi por empresa XYZ, se foi por departamento, da mesma forma.
você consegue mensurar isso, que é medir, como você achar melhor. Na planilha, em um Excel, você escolhe as linhas e as colunas. Então, as linhas, eu vou te passar aqui as informações do que é que existe, o que é que não existe. Mas, colunas você consegue escolher. Então, você pode colocar departamentos, por empresa, depende de quantas empresas você faça essa gestão, por filiais, por funcionário e por aí vai. Então, entenda que a retrospectiva auxilia nisso e, com certeza, vai te auxiliar na avaliação de desempenho, porque se hoje você não tem nada, a ideia é que amanhã você tenha. Esse é o objetivo, tá? E para você conhecer o que eu acho que eu já falei um pouquinho aqui, é uma ferramenta de avaliação de desempenho. Você vai olhar o que você fez, o que foi feito e tempo gasto, recurso utilizado, você vai ter alguma noção disso, tempo de gasto, vamos dizer assim, hora homem, ou seja, dependendo do salário do colaborador, ou se for um prestador de serviço, qual o custo dele, você vai ter noção de quanto se gasta. E aí, para você otimizar, é mais interessante aquele profissional, ele fazer aquela atividade, ou eu contrato um outro para fazer, ou eu terceirizo essa demanda. Você tem também diversas opções de pensamento, de raciocínio, para facilitar esse fluxo. Então, o que é? É uma ferramenta de avaliação de desempenho que serve para otimizar as atividades. Onde fazer? Eu prezo pelo mais simples possível para você começar. Então, onde fazer? Pega um papel, começa por ele, anota lá as demandas, o que é que tem, o que é que não tem. Depois você pode passar por uma planilha e aí você tem dados mais estruturados. Até hoje, eu não conheço nenhum sistema que faça isso. Até porque, até onde eu saiba, eu criei essa visão de retrospectiva RCTM. Não sei, não conheço nada, vamos dizer assim, similar. Pelo menos até agora. Pode ser que amanhã tenha, mas eu não conheço. Então, fazendo papel, planilha, é o mais simples possível para você começar, para você ter algo. E para que serve? A ideia. Você vai analisar o passado, ou seja, quais foram os resultados. Quantos protocolos atendidos, quantas faturas gerenciadas, quais foram os valores, se teve economia, se não teve economia, se aumentou, se diminuiu o valor, qual foi o montante que houve, que você gerenciou financeiramente falando, ou em quantidade de linhas, os protocolos, quais foram o percentual de reclamações, solicitações, negociações e por aí vai. Então você tem diversas informações que vão te municiar para você entender, ok, então vou te dar um exemplo. Na empresa X, eu não negociei nesse ano. No próximo, com certeza, você deve. Nessa empresa aqui, eu negociei. Será que no outro ano eu vou? Aí tem outra forma de você analisar, mas você já projeta isso. Outra coisa, tiveram muitas reclamações, poucas reclamações, outras solicitações. Qual foi o tempo gasto, mais ou menos, nisso? Essa é a ideia. Para que serve o que você fez? Você analisa esses dados e projeta para o futuro. Exemplo, quantidade de protocolos. Eu vou diminuir, eu vou aumentar, eu vou, por exemplo, criar uma outra forma para otimizar esse tempo gasto. E aí as ideias, se eu for falar para você que essa aula vai durar umas 4 horas, das possibilidades que existem de otimização de toda a estrutura. Mas o importante é você começar hoje a analisar isso, que é o que eu vou te passar, quando começar. Agora, você está vendo esse vídeo, você está vendo essa aula, para, dá uma pausa. Puf, lógico, depois eu te explicar isso aqui, tá? Senão, você não vai escutar a explicação. Para isso aqui e vai buscar. Você sabe onde você guarda os protocolos? Você tem um histórico do que você já tratou? Kleber, não tenho, sei nem para onde vai. A partir de agora, pega um caderno e começa a anotar. O que é que você fez já? Uma reclamação de cobertura, uma solicitação de adicionar uma configuração no gestor da empresa. Por aí vai. Pega as solicitações e bota no caderno. Ou já bota numa planilha. Mas quando começar, se você não tem histórico, você não tem base, não tem como consultar pelo menos os protocolos, começa num papel, numa planilha, mas começa de hoje. E aí, daqui a um determinado tempo, você vai conseguir fazer essa avaliação. O segundo ponto, que são onde estão as informações,
que aí com certeza você deve ter, se você já estava na empresa. Se você é novo é outra situação, mas se você já estava na empresa, você tem o histórico do período que você quiser fazer essa avaliação das faturas. Quantas faturas foram enviadas, quais foram os valores delas, como é que foi isso? E aí você consegue ter uma noção. Isso com certeza você deve ter acesso, porque o financeiro normalmente guarda esses dados caso você não tenha. Então, se você é um novo funcionário da empresa, um novo prestador de serviço, você não vai ter esse histórico para desempenho. Aí você começa ele a partir de agora. Se você já estava na empresa, você começa a fazer ele. Se não tinha informações, começa a guarnecer isso, a guardar, que vai servir para você utilizar nessa retrospectiva RCTM, que você deve fazer isso para, no mínimo, analisar a tua estrutura, como você está fazendo e mostrar para o gestor, ou se você é gestor, você fazer com sua equipe, por aí vai. E por que fazer uma avaliação de desempenho? No meu entender, você perguntar a qualquer pessoa de recursos humanos, ele vai te dizer que isso vai melhorar os resultados. É normal isso acontecer. Quando você mostra, por exemplo, se você vai num shopping, existem câmeras. Se você sabe que existe câmeras, se você sabe que existe um monitoramento, normalmente a gente se comporta de uma maneira mais, vamos assim, comportada, literalmente. Se você não tem câmera lá, você pode se, vamos assim, comportar de uma maneira mais relaxada. Não é todo mundo, não é 100% das pessoas, mas existe isso. Quando existe uma plaquinha que tem uma câmera gravando, as pessoas normalmente têm um certo senso de se comportar um pouco mais. Na maioria dos casos. Não é 100%. Mas, aqui é a mesma coisa. Se você sabe que vai ter uma avaliação de desempenho no final do período sobre a sua atividade, você vai querer fazer um trabalho melhor. Você vai querer mostrar resultados. Porque a gente gosta de receber elogio. A gente gosta de saber, meu setor está ótimo, seu setor foi XYZ, tiveram X coisas, benefícios e tal, e pontos de melhoria. Eu posso melhorar aqui, eu consigo melhorar aqui. Aqui já está ótimo, mas será que eu consigo ainda melhorar? E vai. Então, no meu entender, só tem coisas positivas. Porque se a gente tiver com um número ruim ou com algumas falhas, a gente corrige e muda a direção. Eu acho que só tem benefícios na gente utilizar retrospectiva RCTM. Porque entender e fazer sua retrospectiva RCTM pode otimizar seus resultados, seja eles financeiros, sejam eles da gestão em si, das atividades. Eu acredito que sempre a gente pode melhorar. E a retrospectiva RCTM ela foi criada, baseada na metodologia que eu ensino, que é Reduza Custo Todo Mês. Tem um curso, mentorias, que eu ensino as pessoas a executarem a atividade como gestor de telecom com foco principal em reduzir custos, ou seja, otimizar as despesas da empresa e até de pessoa física. Por tabela você faz isso muito mais simples. E você ter a gestão da operação funcionando sem surpresas. Você conhecendo a metodologia, você vai entender que eu falo, até onde eu saiba, de tudo que é possível. E se não tiver lá, você passa aqui, com certeza eu vou te auxiliar. Até pessoas como você que deve estar vendo esse vídeo no YouTube, ou pode ser no Instagram, Facebook e alguma outra plataforma, a ideia é, se você tem alguma dúvida, algum problema, me passa que eu vou tentar te ajudar. Esse é o que eu acho que é o princípio de você ser uma pessoa que passa conhecimento e tenta ajudar as pessoas. E a metodologia é isso. É eu passando para você o que eu tenho de informação e de conhecimento. E na metodologia existem dois pilares, que é o de negociação, onde eu busco realmente passar todas as informações para você otimizar as despesas, e gestão, que é o gerenciamento dos serviços, que também tem lá muita coisa para a gente otimizar as despesas. E quando a gente pensa na retrospectiva RCTM, que é você fazer uma avaliação de desempenho e performance da sua estrutura, para e pensa, tá, para que eu vou avaliar aquilo? Simples. Se você não avaliar, se você não tem dados, se você não consegue quantificar ou medir, você não sabe. Se você não sabe, como é que você vai melhorar? É um jogador de futebol. Ah, eu jogo muito. Caramba, quantas vezes tu chutou em gol? Nenhuma. Mas se tu não chutar, tu não vai fazer o gol. Como é que você sabe?
Não tem como. Ou ele chuta de olhos vendados. Ele não sabe se está fazendo um gol. Ele não está sabendo se está chutando na barra, fora da barra. É difícil. Se for jogos de cegos, eles têm uma bola que ela faz barulho. Ótimo. Ele tem uma direção, ele tem uma noção do que ele está fazendo. Mas se o jogador, ele, por exemplo, dos cegos, ele não tem nenhum barulho da bola, ele não vai conseguir jogar. Ele não vai conseguir fazer o desempenho que ele precisa. Isso é um exemplo simples. Quando você pensa em estou fazendo minha atividade como gestor de telecom, otimizando despesas, gerenciando os recursos, fazendo todo esse processo, que normalmente a pessoa faz isso junto a outras atividades, eu acredito que a função de gestor de telecom tem que ter uma avaliação de desempenho específica. Por isso que existe a retrospectiva ECTM. E você tendo dados, tendo as informações, aí sim, você vai conseguir diminuir despesas. Por exemplo, eu preciso ter, vou dar um chute aqui, tá? Um profissional para aquela atividade que não faça outras? Pergunta. E aí o gestor, você vai avaliar. É mais barato eu ter um profissional fazendo isso ou ter esse tipo de serviço terceirizado? É outro tipo de pergunta. Você pode procurar empresas que fazem dessa forma, ou com um profissional próprio, ou com um profissional terceirizado. Só que não é apenas custo. Você tem, não tem aqui não, desempenho, performance. Não é só o financeiro, no meu ponto de vista, que conta. Para você responder essas questões, você tem que ter uma avaliação de desempenho. Como é que você otimiza as atividades? Por exemplo, já vi problemas em clientes que eles tinham lá os vendedores, a prestadora e tudo mais, e que em 2 anos não conseguiram resolver o problema. Outras situações, em 3 anos não conseguiram resolver problemas. Que aí, se eu for contar o problema, a história é longa. Mas existem coisas que não se consegue resolver tão simples. E aí existem diversos motivos, mas a falta da informação ou do conhecimento pode fazer com que você não consiga otimizar as atividades. E foi. A colapsita queria pegar meu pé. Quase. Voltando. Aqui a gente otimiza atividades. Lógico, estou te passando aqui um monte de informação. Você vai utilizar da melhor maneira possível, mas otimizar as atividades, para você fazer isso, você tem que conhecer como é que a atividade é feita, o que é que acontece. Então, com a retrospectiva, você vai começar a olhar. Exemplo, eu gasto 30% das demandas que são de reclamação. Será que o serviço está funcionando correto naquela prestadora? Ou a maioria dos dados são referentes a solicitações diversas. Deixa meu pé, Tito. E por aí vai. Então, vê a questão de atividades, vê isso que também vai auxiliar, além da parte financeira. E lógico, se você analisa a produtividade, ela, por consequência, ela vai aumentar, vai melhorar. Então, seja diminuindo o tempo das demandas, seja produzindo mais, gerando mais economia, e por aí vai. Então, por isso que eu acredito que você fazendo uma retrospectiva RCTM, utilizando a ferramenta, tendo uma avaliação de desempenho específico dessa atividade como gestor de telecom, você vai conseguir, com certeza, melhores resultados. E, lógico, otimizar tudo. Otimizar é melhorar o tempo e o fluxo que existe das demandas. Como olhar o desempenho das demandas com a atividade de suporte que o gestor de telecom faz? Só para você se enquadrar. Como gestor de telecom, eu tenho uma metodologia reduzir custo do mês e eu defino. Quando eu vou reduzir custos, vou fazer atividades, são atividades do pilar de negociação, e quando eu vou fazer a gestão dos problemas, gestão de telecom, na função de faturas, que são gestão de faturas, gestão de contratos, eu divido para a parte do suporte. Algumas coisas passam entre os 2 pilares, mas quando a gente pensa em suporte é toda a demanda que chega para a minha pessoa para que eu execute as ações. Ou seja, não é algo que, eu vou buscar isso aqui para fazer negociação. É também uma atividade de suporte, mas eu vejo com uma certa diferença. Então, suporte, se você for pensar como um todo, são todas as demandas. Mas
existem essas diferenças, só para você entender mais claro o que é que eu entendo e o que é que eu estou te explicando como uma atividade de suporte, tá? Pode ser qualquer uma. Aqui a ideia é, utilizando a planilha RCTM, ou seja, a retrospectiva RCTM, que pode ser uma planilha, ou você pode fazer isso em papel, como é que eu vejo as atividades de suporte? Eu analiso a quantidade de protocolos que foram tratados, ou seja, as colunas da planilha, você pode escolher por empresa, por departamento, por filiais, por prestadora, da maneira que você queira. Mas as linhas da planilha, você coloca a quantidade de protocolos, porque você sabe quantas demandas foram tratadas. Depois, você coloca quais foram os tipos. Você tem que ter essa visão. Foi reclamação, foi uma solicitação, foi informação, foi outro tipo de demanda, ou foi demanda de renegociação ou de economia. Porque aí você consegue enxergar isso de uma maneira mais efetiva e gerencial. Seja você se gerenciando, ou seja, uma autoavaliação, ou seu gestor fazendo isso, ou você gerenciando sua equipe. Você tem que ter essa noção, tá? Além disso, desses protocolos, nesse tempo que você colocou lá essa avaliação, quantos foram finalizados e quantos estão em aberto? Porque você vai ter uma noção. Foram 10 protocolos só, mas tem um em aberto. Foram 10 e todos estão finalizados, todos estão fechados. Lógico, existe o tempo de você finalizar o tempo do mês e fazer esse relatório, essa avaliação. Mas o importante é você ter esse time, ter essas informações. Isso aqui vai me dar noção. Tem muita demanda, tem pouca demanda. Uma pessoa consegue atender isso tudo, ou eu preciso contratar uma outra, ou as demandas são poucas, eu posso fazer uma contratação de prestador de serviço para fazer isso, como é que eu otimizo essas demandas e por aí vai. Então entenda que a parte de desempenho da área de suporte, ou seja, como é que eu olho isso para criar as metas, criar as ações, ou seja, os pensamentos, os insights, eu olho esses dados. São os que eu mais presto atenção para poder gerar, vamos dizer assim, qualquer raciocínio e meta direcionada para atender, como eu sou prestador de serviço, aquele determinado cliente ou aquele determinado departamento da empresa ou algo do tipo. Mas essas são as informações mínimas que você deve ter para fazer esse tipo de avaliação de desempenho. E, lógico, se você puder, o tempo de tratamento. Seja o tempo, a variável, em quantidade de dias ou em quantidade de horas. Tem aplicativos de gestão de projetos, ou por exemplo como o Trello, que você consegue lá colocar início da atividade, depois pausar o tempo e ver. Só que em alguns cenários eu acho que você gasta tempo fazendo isso, em outros cenários pode ser que as pessoas já acostumadas não tenham tanto problema com essa parte de processo do projeto. Mas você pode ter isso de diversas formas para avaliar. Mas o importante é você ter pelo menos uma variável de tempo para você ver, mesmo que seja em quantidade de dias. Por exemplo, o protocolo de reclamações, ele é aberto dia 0, no caso ele começa, e normalmente ele é finalizado com 4 dias, com 3 dias. E aí você tem a quantidade de dias, uma variável de tempo que pode ser útil para você ter uma estimativa de tratamento daquela demanda. Por exemplo, negociações. Quanto tempo você demanda? Protocolo aberto e o protocolo finalizado. Aí é interessante, porque aí você otimiza esse tempo nas próximas negociações, vai te ajudar. Ou, o tempo está muito bom, mantém no mínimo isso aqui. E aí, você tem uma estrutura mais direcionada para os resultados com as atividades de suporte. Como ver o desempenho das demandas de gestão de faturas? Lembrando que gestão de faturas é a função. A gente pega as faturas no sistema da prestadora ou recebe elas por e-mail ou fisicamente, vai processar aquelas informações, vai fazer uma análise de auditoria, ver se a fatura está correta. Você vai, normalmente, como gestor de telecom, direcionar para quem faz o pagamento, a não ser que você também seja da área financeira, e aí você vai receber, você vai fazer o fluxo de pagamento, mas você também deve ver se foi paga, se não foi paga, ou receber algum contato de cobrança, caso
tem o documento em aberto. Então você vai ter um ciclo de algumas atividades, que eu estou te mostrando aqui um resumo do que é esse mundo da gestão de faturas. Mas, de maneira simples, é isso. São algumas atividades que você faz. Nesse fluxo, como é que você para fazer análise de performance? Ou seja, existe a retrospectiva RCTM, que eu utilizo como planilha, você pode usar como papel, mas eu acho que isso aqui vai ser muito mais fácil você fazer numa planilha. E você vai ter as linhas, que são as informações que eu vou te passar, e as colunas você pode colocar, por empresa, por filial, por centro de custo, por departamento, como você achar mais adequado. Porém, esse mínimo aqui de informações é o que eu acho que vai te ajudar a fazer qualquer avaliação. Por exemplo, quantidade de contas. Contas, para você entender, é diferente de faturas, que você também vai analisar, para ficar mais fácil. Você tem uma conta da operadora A e por ano você tem 12 faturas. Entendeu? Conta, eu tenho faturas, que é aquilo que a gente vai pagar. Que a gente, vulgarmente, vamos assim, chama que conta e fatura é a mesma coisa, mas conta é a estrutura maior e fatura que a gente recebe para pagamento, para ficar mais fácil de você entender, até da forma que eu vou falar para você. Então entenda aqui quantidade de contas, quantidade de faturas enviadas. Após isso, a gente tem, nesse ano ou nesse período que você avaliou, qual foi o valor somado das faturas que a empresa desembolsou. E que foi o período de janeiro, dezembro, por exemplo. Se você pegar um período de um ano, pega a fatura do mês inicial e do mês final, para você avaliar. E aqui, por exemplo, eu tenho noção, se eu analiso X faturas, vamos lá, 10 faturas, eu vou ter no mínimo 120 faturas, 10 contas, 120 faturas para fazer o envio. Qual é o tempo dessa demanda? Eu devo ter essa noção. Referente ao valor financeiro, quanto em dinheiro a empresa está gastando e que eu tenho que olhar isso, ou seja, qual é a minha atenção sobre essas demandas. Que você, se quiser, pode dividir por prestadora, também você consegue fazer isso, ou filiais, ou apenas uma coluna para você ter noção da empresa, como você achar melhor. Mas você deve ter esse tipo de visão que vai te auxiliar nesse tipo de processo, tá? E, como eu te disse, dá uma olhada nos valores iniciais e finais. Além de auditoria. Teve nesse ano, nesse período, auditoria que gerou receita, assim, fez com que a empresa não gastasse dinheiro? Teve. Foi quanto? Olha isso, porque a ideia é que, se não tiver auditoria, ou a fatura está muito redonda, muito certinha, ou você não fez auditoria. Então tem que ter esse cuidado. Aqui é mais um lembrete. Tenha um serviço de auditoria, avalie as faturas, veja se está tudo correto. Porque a maior reclamação na prática dos serviços de telecom junto às prestadoras ainda é reclamação de fatura, reclamação de conta. Então, sempre fica de olho nisso. E na retrospectiva RCTM, que é a forma que eu faço essa avaliação de desempenho, eu olho isso novamente, seja me autoavaliando ou avaliando a minha equipe. A ideia é você ter, no mínimo, essas informações aqui para ver o desempenho dessa atividade de gestão das faturas. Como calcular o custo da produtividade das ações de suporte? Uma coisa é, eu sei qual é a produtividade. Eu já sei que para a equipe de suporte da empresa X aqui, durante o período de um ano, eu tenho 60 demandas, eu tenho 50 demandas, eu tenho 300 demandas, eu tenho 1000 demandas. Você tem lá a quantidade, você sabe, você deve saber o que é uma reclamação, o que foi de solicitações. E aí você tendo isso, você tem uma noção de tempo gasto. Lógico, se você dividir por filiais, por empresa, pela estrutura, pode ser mais fácil. Exemplo, se é uma empresa aqui, de pequeno porte, vamos dizer assim, que tem 5 demandas, 10 demandas, não vai fazer tanto sentido você dividir por prestadora, por filial. Não vai fazer tanta noção. Se é uma empresa que tem 50 demandas ou um pouco mais, não sei se você precisaria dividir por prestadora. Mas, a não ser que você queira ver como é que está o seu relacionamento com elas também. Mas eu vou te dar uma noção aqui. Imagine apenas uma coluna. A não ser que você tenha mais de uma pessoa fazendo atividade, que você pode dividir também por elas. Mas, como é que eu faço esse custo? Vou arredondar. Vamos supor que eu gasto 20 minutos
em média para todas as demandas. Ou seja, uma pessoa, Kleber, uma fatura que eu não recebi, me manda a segunda via. Eu não acho que eu demoro 2 minutos para fazer isso. Tempo total. Não é, ele me pediu e agora em até 2 minutos eu mando para ele. Não é o tempo de resposta, é o tempo de tratamento. Porque eu posso estar em outra atividade, dar o ok, ou a pessoa pedir por e-mail, entendi. Quando eu leio o e-mail, eu respondo para ela. Nesse tempo, por exemplo, Kleber, eu preciso de uma configuração no sistema de gestor. Entendo qual é a situação, faço a configuração. Feita. Não vai demorar 5 minutos. Kleber, a linha tal precisa ter um bloqueio porque o usuário perdeu. Você não vai fazer isso em mais de 5 minutos, por exemplo. Se você for no gestor da prestadora, você já bloqueia lá a linha para não fazer uso. Troca de chip. A pessoa, lógico, depende da prestadora, ou você vai pedir para a prestadora te enviar um chip novo, ou você vai fazer a aquisição em loja. Você, seja o funcionário ou quem for lá fazer o processo. E na prática, quando você receber ele de volta, ou você vai fazer via e-mail, ou você vai ligar para atendimento e faz aquela operação. E que normalmente não vai chegar em 20 minutos. Então, normalmente, tá? Depende do atendimento, depende de N coisas, juntando o tempo total. Então veja que existem diversas atividades que tem menos de 20. Mas, quando você vai fazer uma reclamação de cobertura, reclamação de banda larga, pode ser que passe de 20 minutos. Você já fica em ligações mais de 1 hora. Então aqui é uma média. O ideal é você descobrir a sua média das atividades feitas. Qual é a sua média? Tenha isso em mente. Ou, se você não tem, começa a calcular ou especula. Especula para cima que é melhor. Especular para baixo é perigoso. Então bota, é 1 hora que você gasta em média para cada demanda, é meia hora, é 40 minutos. Vê esse mundo de tempo. E aqui eu estou te dando um exemplo do que eu especulo para mim. Baseado nisso, em 1 hora, eu consigo tratar algumas demandas. 60 minutos, tá? Só para você entender. 2, 4, 6. São 3 demandas por hora, em média. Só para você entender isso mais fácil. Não acha que é 20 para 100. Não. 20, 40, 60. Então, em média, 3 demandas por hora. Isso é para eu calcular o valor da hora. Então, quando a gente trabalha, seja como funcionário ou prestador de serviço, a gente tem uma média de hora de trabalho, que a gente chama de hora homem, ou HH. Qual o valor da hora? O profissional que ganha, por exemplo, tá? R$1.000, R$2.000, R$10.000, você pega a quantidade de horas trabalhadas, que normalmente é um projeto de 40, 44 horas semanais, e você multiplica pela quantidade de semanas, que para ser um cálculo mais efetivo, vamos dizer assim, multiplicar por 5. Eu não lembro se é 40 ou 44, se não me engano é 44. Vezes 5 dá 220 horas, é 40 vezes 5. Guarda de cabeça, o cálculo tá ruim. Mas essa quantidade de horas. Só que não é essa quantidade de horas que você realmente trabalha. Você tem tempos e horários que você tem uma produtividade menor, ou tá tomando um cafezinho, vai tomar uma água, vai no banheiro, que é normal. A não ser que você trabalhe em ambientes, como eu já trabalhei, que são acochados para o tempo. E aí, meu amigo, você tem uma produtividade maior de tempo. Mas, imagina num fluxo normal que você tem lá suas 165 horas úteis de trabalho. E aí você tem o seu valor de hora. Por exemplo, você pega a quantidade de horas trabalhadas e o valor que você recebe para fazer aquilo, divide um pelo outro e você vai ter o valor em hora. Sabendo o valor em hora, você chega no valor de minutos. E aí, você calcula, junto com isso aqui, quantas demandas você tratou. Exemplo, vamos supor que a minha valor hora seja R$50. Um chute. R$50 por hora. E eu trabalhei 3 demandas. 3 demandas equivale-se a 1 hora. Então, no período que eu analisei lá, por exemplo, de um mês, tiveram 3 demandas que eu trabalhei 1 hora. Então, meu custo, hora homem, vamos assim, foi de R$50. É o valor que, como profissional, a pessoa fez a atividade e gerou. Mais ou menos isso. Se tiver uma pessoa com o valor da hora R$300 e por aí vai, aí lógico que
se ajusta o processo. Mas a ideia aqui é você calcular isso, calcular o valor do custo da produtividade. E uma coisa simples, para que serve essa informação? Eu acredito que nem sempre você vai precisar, na avaliação de desempenho, na retrospectiva RCTM, ter essa noção aqui financeira. Mas, se você fizer junto à análise de desempenho, ou seja, o que você teve de atividade, o que você teve de produtividade, você consegue saber, primeiro, lógico, se você está sendo produtivo ou não, se você está tendo uma performance boa, ou eu como gestor, aquele profissional está tendo uma performance boa, e aí eu tenho o custo daquela atividade que ele está fazendo. Vamos supor que um profissional contratado esteja gastando, vou dar um chute aqui, tá? 1 hora para cada atividade. Enquanto se você contratasse um outro profissional, seja interno da empresa ou prestador de serviço, o custo dele seria mais barato para a mesma atividade, ou por causa do valor de salário, ou prestador de serviço, o valor daquele serviço, ou por causa do tempo daquela atividade. São as duas variáveis. São essas. E aí você começa a pensar, o que é que eu posso fazer para melhorar os resultados da empresa? E aí, na atividade como gestor de telecom, ou é um gestor, um diretor, olhando aquilo para otimizar aquele departamento, ou você avaliando se aquela atividade precisa ficar com você, ou o que você pode fazer para otimizar, o que é que dá para fazer para melhorar. E aí, os pensamentos é você que vai parar para analisar. Independente do seu cargo, da sua função, você tem que ver até o seguinte: fiz a atividade, caramba, eu estou gastando muito tempo com isso aqui, a empresa está me pagando para fazer XYZ, mas eu estou perdendo tempo, coisas que não precisam. E aí você melhora a sua produtividade sabendo disso, porque na prática toda empresa quer lucro, ela quer produção, ela quer que você desempenhe o melhor possível. Então, se você está olhando isso, fazendo uma autoavaliação, então faça com base em que você melhore os seus resultados e mostra para o teu gestor, mostra as informações para o diretor da empresa, ou seja, quem for acima de você, para você mostrar um ponto positivo ou um ponto que você pode melhorar. Exemplo, já tive algumas atividades que foi, Kleber, o pessoal aqui está perdendo muito tempo com o gestor, como gestor de telecom. A gente quer contratar você para otimizar esse tempo. Manda! A maioria das empresas o problema é tempo e dinheiro, principalmente dinheiro. Mas que dá para você fazer isso. E o custo não vai sair mais caro, na maioria das vezes, do que um profissional, um colaborador. Não sei se você sabe, mas se você tem um salário de R$1.000, a empresa paga praticamente R$2.000. Mas você não recebe isso. Se a empresa paga R$2.000 de salário, ela gasta aproximadamente R$4.000. Isso só com a parte de, vamos assim, pagar o salário, os impostos e por aí vai. Tem variações e variações. Então, um prestador de serviço, ele normalmente sai mais barato. Ou um colaborador que tem a otimização de tempo e das atividades. E aí tem, cada cenário é um cenário. Mas a maioria das empresas, até onde eu vejo, pequenas, médias e grandes empresas, uma terceirização vai ser muito mais barata. Mas depende também do profissional, do colaborador que está lá interno. Porque se a pessoa faz outras atividades e também gestor de telecom, pode ser que saia mais econômico para a empresa e a pessoa já tem as informações, conhecimento de causa e saiba de processo, ou seja, se capacitou e sai mais barato para a empresa. Tudo é uma questão de conversa, de análise, que eu acredito que tudo se resolve dessa forma. Mas entenda aqui como calcular o custo da produtividade direcionado para as atividades de suporte, que são reclamações, renegociações de contrato, informações e qualquer outra solicitação que qualquer pessoa da empresa precise nessa atividade como gestor de telecom. Como calcular o custo da produtividade nas ações, nas atividades como a direção às ações, vamos assim, de gestão de faturas. Lembrando que gestão de faturas é diferente de gestão de contas. A gente tem a conta. Por exemplo, eu tenho uma operadora X, eu tenho a conta dela e eu tenho 12 faturas por ano. E a gente chama de gestão de faturas porque o que a gente gerencia são os fluxos de pagamento, recebimento, análise de auditoria daqueles valores. Ou seja, você tem que ter tempo, aí estou te passando aqui de forma resumida uma gestão de faturas, você tem que ter tempo para fazer tudo isso e saber como fazer. Porque aí eu já tive situações que pessoas que
não analisam fatura, não fazem auditoria, não conseguem ter acesso à fatura antes da data de vencimento, tendo tempo hábil para a área financeira e diversos outros casos. E aí, gestão de fatura tem muitos atalhos e também muitas pedras no meio do caminho que a gente tem que tirar para poder otimizar todas as ações. Mas a ideia aqui é analisar o custo dessa atividade na empresa, ou seja, o que é gasto financeiramente, vamos assim, calculando para o profissional que faz aquela atividade. Como é que é esse fluxo? Então, partindo desse princípio, eu estipulei aqui, para ficar mais fácil, 5 minutos para fazer tudo isso da fatura, seja pegar ela, fazer a auditoria, mandar para pagamento, confirmar caso não tenha sido pago, fazer uma ação de confirmação de pagamento, ou seja, fazer tudo o que precisa, desde ter acesso ao documento até ter o documento pago de forma correta. Lógico, aqui não entra eu vou contestar a fatura, aí entra numa atividade de suporte, que é uma reclamação de conta. Aqui entra, peguei a fatura, fiz a auditoria, existe algo errado? A partir desse ponto, se existir, conta-se o tempo, conta-se uma demanda de suporte, não uma demanda de fatura, para ficar mais claro. Mas a auditoria deve estar dentro desse time, desse patamar. E lógico, tem diversos tipos de tamanhos de fatura, mas isso numa média de 5 minutos eu acredito que dá para se fazer esse fluxo. Lógico, você pode estar pensando, Kleber, a auditoria de fatura em menos de 5 minutos, esse processo todo, se você tiver uma forma automatizada, dá para fazer. Se você tiver que fazer manual, pode ser que demore um pouco mais de tempo, mas aqui é uma média. Pode ser que sua média seja mais, pode ser que sua média seja menos do que 5 minutos. O ideal é, coloca um parâmetro, coloca lá a tua estrutura. Lembrando que você não precisa fazer isso aqui quando você vai fazer uma retrospectiva RCTM, que é a avaliação de desempenho. Você pode fazer isso em outros momentos, mas junto a ela fica mais fácil de você entender as demandas. E os principais pontos que eu acredito que são importantes é você saber que em cada 1 hora você vai ter X quantidade de faturas. Só um instantinho. O que é que você quer no meu pé, rapaz? Isso é Tito querendo pegar meu pé. Então, em 1 hora, você vai gerenciar tantas faturas. Essa é a ideia. Ou seja, aqui, 12 faturas. 5 minutos vezes 12, você tem 60 minutos. É 1 hora. Então, você já tem essa noção. Feito isso, você parte para o valor da hora homem, ou seja, horas de trabalho. Você tem lá a quantidade de horas trabalhadas por mês, horas efetivas, vamos dizer assim, e aí você vê a forma que você faz o cálculo de maneira mais simples para você ter essa matemática. Mas se aqui eu tenho 12 faturas dentro de 1 hora e o valor da hora é, por exemplo, R$100, então eu uso aquelas 12 faturas por R$100. E aí você pode parar para pensar. Um profissional que faz outras atividades pode fazer isso também? Ou eu preciso de um prestador de serviço fazendo isso? O que é que vai otimizar mais minhas despesas? Exemplo simples. Isso para a parte de gestão telecom como um todo. Para você ter um profissional, uma atividade, vamos supor que você vai ter que pagar, lógico, o salário mínimo como base. É daí para cima. Para fazer apenas isso, não vai ser lucrativo para a empresa. Aí, a pessoa vai ter que fazer outras atividades e também a função gestão de faturas, ou seja, gestão de telecom como um todo. Lógico, se a pessoa tiver capacitação, esse tempo aqui vai ser otimizado. Se a pessoa não tiver as informações, esse tempo vai ser maior. E, por consequência, vai se gastar mais dinheiro para poder fazer aquela mesma atividade que, por exemplo, um prestador de serviço pode ser mais rápido. Ou com a capacitação desse profissional, ele vai ganhar mais velocidade. Então, entenda que existem formas de otimizar esse resultado. Ou seja, capacitação e conhecimento é a fórmula para você ter esse tipo de economia. Feito isso aqui, você vai ter o valor mensal. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor, numa empresa X, 12 faturas por mês. Então, tenho lá 12 contas. Que essas contas, cada uma vai gerar 12 faturas. Nesse processo, se eu tenho 12 faturas, eu tenho 1 hora, valor da hora R$100, então o custo por mês
é de, por exemplo, R$100. Estou dando aqui um exemplo. Mensalmente, R$100 para fazer essa avaliação. Ah, Kleber, não são 12 faturas, são X, Y, Z. Vê isso, lógico, com a variável de tempo. Se for uma outra pessoa, quanto tempo ela gasta para fazer todo esse fluxo? E aí você chega nesse tipo de avaliação. E para que vai servir você fazer esse cálculo? Quando você pensa em retrospectiva RCTM, que é você fazer a avaliação dos resultados, é viável aquela atividade de gestor de telecom tá com um funcionário da empresa? Sim ou não? Tem para onde correr? Não. Próximo passo. É melhor capacitar ele ou é melhor contratar um prestador de serviço ou mudar o funcionário ou passar essa atividade para outro colaborador? São perguntas que vão parar. E você, como fazendo isso, se é a sua atividade, ou se você quer fazer, ou se é um gestor fazendo, ou se você quer mostrar para o gestor, independente do cenário que seja, essa decisão vai ser do gestor. Mas se você embasar com números, na prática fica muito mais fácil de fazer algo. Então, para fazer essa atividade, vamos supor, um colaborador X, ele está gastando, em média, é um custo de R$200 para fazer a gestão de telecom. Lógico, dependendo do tamanho da empresa, pensando em gestão de faturas. Mas se for prestador de serviço, ele vai cobrar 100, por exemplo. Então tem essa diferença nas ações, que pode ser mais viável isso. Ou o contrário, o prestador do serviço telecom está te cobrando R$200, mas na prática ele deveria cobrar 100. Ou seja, conversa com ele, mostra para ele essa visão, diz, eu entendo que você tem custo XYZ, qual o valor da hora mais ou menos, ou calcula o valor da hora, regra de 3, para você buscar essa informação, caso você não tenha, e você calcula isso, diz, vamos otimizar aqui as despesas, vamos ver o que a gente consegue fazer, e você vê. Lógico, isso é só uma das partes da gestão telecom, que é a gestão de faturas. Tem as demandas de suporte, tem outras demandas de negociação, tem ações a serem feitas, mas já é um princípio para você começar a analisar e raciocinar essa questão dos valores, tá bom? Para você ter uma noção do custo de produtividade que gestão de faturas e otimizar toda a operação. Vamos ver a diferença na produtividade entre as atividades que o gestor de telecom faz. Você já deve saber que na metodologia Reduz Custo todo mês, a RCTM, eu tenho o pilar negociação e tenho o pilar de gestão. Esses dois pilares me dão muito norte, muita direção para as ações que são feitas. E quando eu penso em produtividade, eu vou comparar um com o outro? Não, eu vou comparar eles entre eles. Por exemplo, para você entender, na parte de negociação, ou seja, é onde eu vou otimizar as despesas, o que é que eu analiso? As negociações, os cancelamentos e as transferências de titularidade, que é o vulgarmente chamo de TT. Esse processo vai fazer com que eu entenda o que houve aqui, qual o percentual de tempo que eu gastei, se foi mais do que as outras demandas, se foram menos que as outras demandas, o que é que houve. E quando eu bato com outro pilar de gestão, eu posso ter informações, reclamações, solicitações, outras demandas, e aqui eu consigo ver a diferença. Por exemplo, quando eu consegui no último ver, tinha uma determinada estrutura de um cliente que foi aproximadamente 33% de reclamações nele, enquanto outro cliente de reclamações foi 0%. Outro foi 10%, ou seja, é volátil para cada cliente. Mas, quando você começa a pegar o histórico daqueles períodos, você consegue ver, é uma coisa contínua ou é uma coisa variável. Você consegue ter essa noção. O que deve ser contínuo é toda a atividade de suporte deve estar disponível para todas as pessoas da empresa. A questão é, negociação sempre deve existir, seja, lógico, dependendo da quantidade de período. Atividades de informações, solicitações de reclamações, elas são vindas de forma esporádica, algumas, tipo relatórios ou informações, pode ser que não, mas reclamações normalmente é esporádico. O importante é, analisa isso. Começa a
ver uma diferença entre o que é que teve de negociações, o que é que teve de atividade de gestão. O seu tempo está sendo mais gasto onde? Se você for gestor de telecom, colaborador da empresa, funcionário, e você não tem uma variável, por exemplo, de participação, aqui você vai ver onde você está gastando mais tempo. Se você tem uma variável, por exemplo, quando a atividade de negociação, de economia da empresa, você ganha um percentual da economia, o seu tempo está sendo mais gasto aqui ou aqui. Ou como é que isso está sendo influenciado para você? A ideia é pegar essa produtividade, pegar esse desempenho, essa performance, lógico, eu uso a retrospectiva RCTM e vejo isso. Tenho essas informações, lógico, do período analisado, pelo menos de forma anual, no mínimo. Que aí você vai ter essas informações, o que foi feito, o que não foi feito, o que é que você vai melhorar de produtividade, o que é que você consegue otimizar de tempo aqui, ou nas demandas, para que isso, lógico, só venha a melhorar sua performance como profissional, seu desempenho. Uma coisa é, eu atendi 10 demandas, eu fiz 10 demandas de reclamação, 10 de cancelamento, mas o que é que você pode melhorar para evitar isso? O que é que você consegue otimizar de tempo? Quanto tempo foi gasto aqui nas negociações, nas informações? E você otimiza essas demandas, sempre vai ser bom para você como profissional, quanto para a empresa que você está prestando serviço, seja como funcionário ou um prestador terceirizado. Sempre vai ajudar, isso não tenha dúvidas. Como calcular o seu preço do serviço de gestor de telecom com base na produtividade? Isso aqui é uma visão mais se você presta serviço ou você é um colaborador que vai negociar isso com o teu gestor. Você pode ter essa opção, tá? Em vez de a empresa contratar, você pode negociar com ela para ter uma participação daquela economia. A ideia é que você calcule pelo menos esse tempo da seguinte maneira. Primeiro, lógico, né? Toda empresa quer lucro, mas veja o valor da hora homem. Qual é o valor que você quer receber de salário, de receita mensal? Eu quero receber R$1.000. Você tem 220 horas para trabalhar, por exemplo. Ou, não, eu vou trabalhar meio período. Eu só vou trabalhar, por exemplo, 100 horas. Só vou trabalhar pela manhã. E eu quero receber X reais. Faz essa divisão para você saber o custo da hora. Feito isso, aí você vai buscar as informações de as atividades de suporte daquela empresa, daquela organização, daquela estrutura. É quanto? Quanto é que se gasta? Se você for visitar um cliente novo, ninguém vai ter essa informação exata. Pelo menos todos os que eu visitei, todo mundo que eu converso, não se tem, na maioria dos casos, lógico, não é unânime, mas não tem esse histórico. Quantas demandas foram tratadas, o que é que foi, o que é que era. No máximo ele vai te dizer, eu estou com uma reclamação assim, eu estou com um problema assado. E aí você, lógico, vai auxiliar aquilo para resolver. Mas é ter uma ideia, uma projeção. Daqui a pouco, quando eu tiver com uma grande quantidade de clientes, ou uma ferramenta que tem essa informação, vamos dizer, com mais dados, eu vou conseguir te dar essa informação. Hoje, eu só consigo enxergar das demandas que eu faço. E aí, lógico, já existe uma projeção, uma ideia mensalmente do que aquele cliente tem de demanda. E além de suporte, você tem que ter a mesma visão na gestão de faturas, que são as duas atividades administrativas. Lembrando que suporte também tem a parte de economia. Mas economia, se você vai negociar um preço, eu te aconselho a fazer como eu faço no curso RCTM. Você cobra um valor X para fazer aquela atividade e outro valor Y para fazer a gestão de serviços de telecom. Vai ficar mais fácil para você calcular isso. Feito isso, ou seja, projetando os custos de suporte, custos de gestão, são atividades administrativas, vamos dizer assim, junto com a economia, você vai conseguir ter uma noção. Lógico, se você vai botar a economia dentro desse valor hora ou fora, é uma negociação que você vai fazer. Tem algumas coisas que eu aconselho para os meus alunos, mas o mercado está aí para a gente descobrir novas formas que vão funcionar, outras que não vão funcionar. Mas, assim, você consegue ter uma noção do seu preço, do seu valor de serviço e do quanto você pode cobrar para a demanda daquele cliente. Existem empresas que eu já vi que cobram um valor X que não é condizente com a atividade que é feita. E, em alguns casos, também ela não diminui o custo. Por exemplo, o custo de serviço de gestão. Para alguns clientes que eu tenho, que é exatamente esse preço aqui, normalmente é abaixo do que
eu realmente faço. Por quê? Porque eu acredito que a gente tem que colocar um valor otimizado para o cliente se sentir à vontade. Ou, como é que eu faço aqui? Eu diminuo o tempo vamos assim, das demandas, porque aí o meu preço vai ser mais barato. Ou seja, se eu consigo ter um tempo menor naquela atividade, eu vou conseguir, com certeza, ter um preço mais competitivo. É diferente de um serviço que não tem variável de tempo. Exemplo, serviço de telefonia, serviço de banda larga. Banda larga te cobra pelo tempo que você passa conectado? Não, ele te cobra porque você está conectado. Telefonia, pode te cobrar por tempo que você está fazendo a ligação? Sim. Ou pela quantidade de dados que você trafegou? Sim. Mas, se aqui o que você vai usar é calculado de forma menor, mais otimizada, ou seja, é mais rápido você fazer essas ações com quem tem conhecimento do que com quem não tem. Ou com quem não tem a prática, por exemplo. Ou uma capacitação específica. Se for um aluno meu, com certeza eu vou dizer, faça com ele. Se for uma pessoa que não tem o conhecimento, não tem a capacitação, por exemplo, da área, ela vai normalmente demorar mais tempo para resolver um problema ou para ter alguma demanda finalizada. A ideia é você mostrar isso, que você consegue fazer isso com capacitações, cursos, qualificação, tempo de serviço, por exemplo, que isso vai te ajudar. E aí você coloca um preço X. Qual é o valor da sua hora? Quanto você quer receber? E lógico, se você for pensar nisso aqui como um colaborador, como um funcionário, lembre-se que a empresa paga praticamente o dobro para você. O valor da sua hora não é só o seu salário, tá? É meio que praticamente o dobro. E se você for um prestador de serviço, também coloque como sendo um dobro. Por quê? Tem um valor. Se você for fazer atividade ou se é um terceiro, uma pessoa que você contratou para fazer, tem os custos envolvidos do local, energia, equipamentos, o tempo. Além disso, tem as outras variáveis. E aí você compõe um valor mais interessante. E eu estou passando isso porque eu acho que algumas pessoas podem precisar dessa informação visando oferecer esse tipo de serviço como gestor de telecom. E a ideia aqui é você saber e ver como calcular esse tipo de demanda, tá bom? Então, preço de serviço você pode calcular dessa forma. O que é que a gente viu na aula de hoje? Várias informações sobre a parte de avaliação de desempenho, de atividades que a gente pode fazer, né? E o objetivo da aula foi, e que eu acredito que eu passei para vocês, se não, me avisa, que é mostrar como analisar a sua produtividade e desempenho de forma simples e com os principais pontos para você fazer esse tipo de análise e melhorar seus números. Então a gente viu a parte do suporte, viu a parte de gestão de faturas, viu o que é que eu tenho como visão de negociações, pilar de negociação, pilar de gestão, analisar o que foi feito, melhorando o resultado, fazendo a otimização do que está ali e, lógico, a ideia é que você sempre melhore a cada período da análise, ou seja, cada avaliação de desempenho, você melhora aquilo. E a retrospectiva RCTM serve para isso, para a gente enxergar, ver com base, ver com números, enxergar realmente o que está ali, para a gente melhorar o máximo possível e sempre fazer isso de forma constante, tá bom? Então, qualquer dúvida, manda as ordens, manda um comentário que eu te respondo, tá bom? Aula 078, analisando sua produtividade e desempenho, tá bom? Abraço, fui, dá tchau. Tchau.